O maior líder e principal que eu aprecio é Jesus Cristo, porque ele liderou servindo, ele liderou sem olhar a quem. A última palavra não tem que ser do líder. Os colaboradores que são a parte importante da empresa, eles também têm direito de opinião. É preferível eu tentar do que eu não fazer. O conhecimento faz com que a gente desperte também isto em nós. A nossa vida começa a ter mais sentido e nós começamos a dizer mesmo, vale a pena eu dormir e acordar. Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 196 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa é o formato de podcast e inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas, é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente aos seus seguidores, tanto internos como externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também possam se apropriar da causa. De forma que, quando o líder se tornar dispensável, esta causa pode ser posta em espalha para a atual e futuras gerações. Temos como líder contar para a edição de hoje Josefa Massinga, Josefa Massinga, empreendedora, diaconisa, presidente da Associação Mulheres Unidas e Solidárias, AMUS. Josefa Massinga, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Gostavam de saber se é apreciadora de chá, chá no sentido físico, em que momentos é que busca por um chá e que disposições Exalita. Obrigada. Sou uma grande apreciadora de chás. Gosto muito de experimentar os vários tipos, os vários sabores de chás. Gosto muito de tomar chá quando estou durante as minhas atividades, pela manhã, no local de trabalho. Ao final do dia também gosto muito de tomar um chá para relaxar. Seja um chá de camomila, um chá de hibisco, chá verde, um chá verde de pêssego, verde de manga, o chá de vanila. Gosto de tomar chá. Eu acho que ele tal me faz muito bem. Muito bem. Para aquilo que faz como líder nas diversas áreas que fez aqui menção, qual é o sabor adequado para cada uma delas? Para a área empreendedora, para a diaconisa e para a presidente da associação? Para a área empreendedora, eu gosto muito de tomar o chá de camomila, porque acalma. Para a área de diaconisa, eu gosto de um chá verde, porque dá-me uma conexão muito boa a nível espiritual.
E para os, quando estou na MUS, as mulheres todas que fazem parte da MUS, as que gostam de chá, nós gostamos mais de tomar chás aromáticos com um sabor de pêssego, de jasmim, de maçã. Gostamos mais de experimentar estes outros chás e temos nos dado muito bem. E como é que entende que podem se preparar ambientes para ter conversas difíceis, mas conversas necessárias? Está sempre, sente-se sempre preparada para ter conversas difíceis, até porque os líderes são feitos para conversas difíceis, resolver problemas, conflitos. Sente-se sempre preparada para isso? Bom, para ter uma conversa difícil sempre antecede de um grande momento de tensão, porque não sabemos sempre como é que vai ser, se vamos ser assertivos, se vamos ser receptivos ou não. E eu parto sempre de um princípio em que faço uma introspecção, uma meditação, tento ver quais são os posicionamentos. Esta conversa está a surgir por causa de que assunto, tentar ver quais serão as formas pacíficas de sair dessa conversa. E o que eu tento fazer no máximo é buscar ser ouvinte e ouvir qual é a preocupação até o fim, e aquilo para o qual não tiver resposta adequada no momento, não responder sob pena de depois me arrepender. Quais são as habilidades que mais trabalhou em si para se tornar esta líder que é o Tiago? E qual é aquela que ainda entende que se deve trabalhar? Bom, eu passei por sessões de coach, de RH, sessões de coach de alta performance, sessões de coach de autoconhecimento. Isto ajudou-me de alguma forma a exercitar também um pouco daquilo que é empatia pelo próximo. Saber olhar, saber ouvir, saber me colocar no lugar da outra pessoa. Porque o líder não é só para mandar, é para se juntar e fazer acontecer com a sua equipe. Então, isto fez e continua a fazer que eu continue nesta busca de conhecimento, tanto mais que mesmo agora estou a fazer sessões de coach exatamente para poder ter este alinhamento e este entendimento e não me defraudar muito, porque numa área de liderança nós lidamos com vida, com sensibilidade das pessoas e também das famílias dos nossos colaboradores. Então é preciso ter um pouco deste tato e é preciso também que eu trabalhe em mim, que é para não me frustrar muitas vezes quando eu perceber que não fui ao encontro das expectativas deles e também criar em mim estas frustrações de não estou a conseguir, não estou a ser entendida, não estou a ser compreendida como eu achei que deveria ser. Muito bem. Qual é o estilo, o tipo de comunicação que trabalha para que reflita estes objetivos? Estive aqui a fazer menção de que para conectar as pessoas não somente transmitir, mas se colocar no lugar dos outros. Que tipo de comunicação está a desenvolver, se que é consciente nesta direção, neste caminho? Não, eu tenho primado muito pelo diálogo, diálogo conjunto. Tentamos, na minha empresa, a abordagem para as nossas atividades tem sido em conjunto. Quando não podemos fazer em conjunto, nós temos a plataforma WhatsApp, que nós vamos debatendo os assuntos. Quando não conseguimos, nós fazemos encontros presenciais, marcamos um dia em que nós todos podemos estar lá, cada um vai dando as suas opiniões e tem que haver participação e tem que haver opinião de todos, porque não podemos fechar um encontro sem que todos tenham dado o seu ponto de vista e a sua opinião, porque não quero ditar
A última palavra não tem que ser do líder. Os colaboradores que são a parte importante da empresa, eles também têm direito de opinião, eles têm direito de se expressar, têm direito de falar das suas inquietações e daquilo que eles esperam. Quando nós temos um evento, por exemplo, o primeiro debate é: recebi este trabalho, passo para eles. Como é que vocês acham que nós podemos organizar? Depois de traçarem tudo, eu vou, aproximo-se. Como é que estão a pensar em fazer? Qual é o material que acham que devemos usar? Como é que temos que trabalhar? Quantas pessoas nós podemos envolver? E a partir daí nós já delegamos. Quem faz o quê? Quem contacta quem toma a responsabilidade do quê? E depois nós voltamos a sentar, que é para nós tentarmos alinhar como é que as coisas estão a andar até este nível. Muito bem. Como é que desenvolveu essa paciência em dar-se o tempo, perdão, às vezes até tendo a sua própria opinião, mas permitir-se escutar a todos, para compreender a todos, mesmo que depois dali, até olhando para o relógio, tenha uma outra atividade ainda por fazer, eventualmente possa estar em segundo tempo, mas disse que procura escutar a todos, compreender a todos, para que todos sejam vistos, terem uma opinião, para não se fechar uma reunião, um projeto, uma ideia, sem todos deixarem de ficar de sua opinião. Como é que aprendeu e desenvolveu essa paciência? Fazendo sessões de coaching, eu aprendi que os ciclos, quando nós abrimos, nós temos que encerrar. E não faz muito sentido que uma reunião não tenha um desfecho. É preciso nós começarmos uma reunião e termos a certeza que temos que ter o desfecho, ainda que leve muito tempo. E para tal, cada encontro que eu marco, eu tenho que saber que não tenho que abrir, vamos lá supor, das 16 às 17, porque nós não sabemos como é que vai ser. Então, eu tento buscar na minha agenda e perceber que eu vou marcar uma reunião e o resto do tempo eu não vou fechar com outro programa. Exatamente para dar espaço das abordagens serem em sequência e irem até o final. Porque se eu faço uma agenda e eu sei que vou fazer das 15 e às 17 eu já tenho outro programa, obviamente que a reunião não vai produzir aquele sentido que nós queremos dar. Ela não vai fechar. Havemos de ficar com assuntos em aberto e naturalmente nós vamos continuar a ter colaboradores descontentes porque eles não se expressaram, não falaram das suas inquietações como deveriam falar. Muito bem. Quem são os líderes que aprecia 2, 3 e por que estes? O maior líder e principal que eu aprecio é Jesus Cristo, porque ele liderou servindo, ele liderou sem olhar a quem. E eu aprecio líderes que deixam legado, líderes que eles conseguem se colocar no lugar do colaborador, aquele líder que tira o casaco, está ali, como se diz na gíria, meter a mão na massa para trabalhar com o colaborador, aquele líder que sai do seu patamar e fica ali com os colaboradores. Este é um líder que eu aprecio. E Jesus Cristo foi assim, até mesmo quando lavou os pés aos seus discípulos. Ele mostrou que eu estou para servir. O líder também serve, não olha quem, não olha aonde. E eu aprecio líderes assim. Eu olho para a Esperança Mangase como uma líder que me inspira bastante. E eu fiz este desafio de entrar no mundo empresarial por olhar muito para esta mulher. Uma das mulheres que também me inspirou bastante foi a minha madrinha. E de tanto ficar junto dela, eu disse que eu também sou capaz de fazer. E abracei o projeto. Estou aqui até hoje. Muito bem. Que foram as primeiras referências de liderança? Ainda muito nova, e quem talvez despertou que poderia ser líder, ou foi o acaso que despertou essa realidade?
se esforçou para tal? Como é que foi o despertamento? Eu desde muito nova, desde criança, eu sempre quis fazer alguma coisa em termos de negócio. E eu dizia ao meu pai, que Deus o tenha, eu sempre pedi a ele que montasse um salão de cabeleireiro para mim. E o... a ideia do salão ficou no papel, ficou no projeto. E ainda que o meu pai tivesse muita vontade, ele não conseguiu implementar. Mas eu sempre dizia, eu tenho que fazer um negócio, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre olhei para os meus pais e principalmente para a minha mãe, porque o primeiro líder é a nossa mãe. Somos nós como mulheres. Liderar um lar, liderar uma família, liderar os filhos, organizar os filhos para irem à escola, organizar a refeição, organizar a roupa, organizar essas coisas todas, não é uma tarefa fácil. Nós não nascemos líderes, mas quando somos mães, somos esposas, somos donas de casa, nós começamos a liderar ali. Esta organização que a mulher tem dentro de casa, de organizar as louças, organizar todas estas coisas, esta é uma primeira liderança. Eu olhei para minha mãe como uma mulher líder, porque ela liderou a mim e os meus irmãos. Então, ela foi um primeiro exemplo de liderança para mim. Muito bem. Quais são aquelas 2 ou 3, uns chamam de defeitos, até podem ser virtudes, porque vou dar um exemplo. Há alguns líderes que reconhecem que são teimosos e há quem pode até dizer que por ter as suas vantagens, portanto, disciplinas. Gostava de saber quais são aquelas 1 ou 2 coisas que poderia querer tocar em si, caso fosse possível. Teimosia. Eu sou muito teimosa e quando meto uma coisa na cabeça, eu não desisto até concretizar. Ainda que o desafio seja muito grande, mas eu acho que sou capaz. Eu acho que posso ir. Muitas vezes eu costumo dizer, é preferível eu tentar do que eu não fazer. Então, em algumas vezes, como líderes, nós podemos tentar e nos darmos mal, porque não fazemos muitas vezes avaliação dos riscos, se vamos realmente conseguir, se vamos acertar. Às vezes nós tentamos buscar outros negócios, tentamos expandir sem fazer este estudo. Vamos, mas chega aquele momento que muito mais tarde percebemos que eu não deveria ter feito isto. Então, há aquela cautela que muitas vezes nós, os empreendedores, não temos quando decidimos que eu vou abrir o meu negócio. Não fazemos este estudo do mercado, não fazemos esta avaliação, não procuramos saber se este negócio que nós vamos implementar aqui vai realmente dar certo ou não. Então, é este cuidado que eu acho que ainda falta em mim. Mas estou a trabalhar para isto. Muito bem. E quais são 2, 3 livros que leu e que mais falaram consigo? Eu tenho lido muito os livros do Augusto Cury, o Tiago Burnet e a Joyce Meyer. Os livros que mais me impactaram, para além destes que eu tenho lido, foi o livro do Bento Mário, Imparável. Foi um que mexeu muito comigo. E o livro de autorresponsabilidade. Eu já não me lembro de quem é o autor, mas eu lembro que comprei quando fui participar de uma palestra no Brasil. Fui participar de uma palestra no Brasil em 2019 e dos vários livros que estavam lá, eu comprei este de autorresponsabilidade. E foi muito bom porque fez-me mudar em muitas coisas, muitos aspectos. Então, são livros que eu recomendaria. Recomendaria, sim. A Joyce Meyer também tem um livro de A Minha Boca Grande. Também ajudou a controlar mais
aquilo que falo, os meus projetos, não dizer muito às pessoas antes de os implementar. Qual a importância do conhecimento e a busca pelo conhecimento na formação de uma mulher líder e também para aquilo que ela quer fazer como visão, conforme dizia que aprecia líderes que deixam um legado? Qual é a importância do conhecimento e da busca pelo conhecimento de qualquer forma, de qualquer espécie, para que este líder, esta pessoa, possa deixar um legado? Quando nós buscamos o conhecimento, ele de certa forma nos alinha com os propósitos e com a missão para a qual nós estamos aqui na Terra. Porque nós podemos estar a viver e não percebermos exatamente o que é que nós viemos cá fazer. Quando nós buscamos o conhecimento, nós acionamos alguns gatilhos que nos permitem prestar mais atenção naquilo que está à nossa volta e naquilo que nós vamos fazendo. Algumas coisas nós vamos fazendo por emoções, algumas coisas nós vamos fazendo porque sonhamos ou porque acordamos e achávamos que tínhamos que sonhar. Mas quando nós adquirimos conhecimento, o conhecimento ajuda-nos a alinharmos algumas coisas, algumas ideias, ajuda-nos a definir verdadeiramente qual é a minha missão, qual é o meu valor, qual é o meu objetivo. E quando nós temos isto tudo bem alinhado e conjugado ao conhecimento, nós conseguimos encaminhar a nossa vida com um propósito real. E quando ela anda neste propósito real, nós não desperdiçamos forças, nem desperdiçamos energias. Nós juntamos as energias para aquilo que o nosso propósito está a dizer. Fica aqui, trabalha nesta área. É como quando nós fazemos as nossas orações. Não fazemos orações espalhadas, mas fazemos orações alinhadas àquele propósito. E quando nós dizemos, Senhor, alinha os meus propósitos aos teus para a minha vida. E tudo isto se une e nós começamos a ver que a nossa vida verdadeiramente tem um propósito. Nós já acordamos e dizemos, sim, obrigada, Senhor. O meu propósito é este, seja de ajudar, seja de ensinar, seja de caminhar, seja de aconselhar. Algum propósito nós temos na vida. Então, o conhecimento faz com que a gente desperte também isto em nós. A nossa vida começa a ter mais sentido. E nós começamos a dizer mesmo, vale a pena dormir e acordar. Porque eu sei o que é que eu vou fazer ao amanhecer. Muito bem. Pode partilhar-nos qual é o propósito de vida da líder José? O meu maior propósito é deixar um legado que inspire pessoas, inspire mulheres, faça com que as mulheres olhem para elas mesmas, se valorizem e percebam que elas têm mais a dar do que possam imaginar. Alavancar mulheres que de alguma forma achem que a minha vida já não faz mais sentido. Eu não consigo ir mais, não consigo fazer mais. Eu acho que não dou sorte, porque hoje em dia é muito comum encontrarmos mulheres nesta situação. Então, eu tento buscar um pouco disto. Na Associação Amus nós tentamos trabalhar nisto, também trazer um pouco mais de calor, amor, carinho para as pessoas necessitadas. E nos entregarmos a estas ações de ajuda às pessoas. São estes legados que eu espero deixar. Muito bem. Como bem dizia, que o propósito é impactar, inspirar, deixar um legado para as constelações de pensar, verdadeiramente desempenha esta prática pelo seu propósito na Amus. Gostávamos de perceber aqui na Amus quais são aqueles talentos que têm, dons que entende que possui ou que está a trabalhar a desenvolver, que são mais relevantes para que a nível da Amus possa conseguir despertar nestas pessoas que elas podem conseguir, podem acreditar em si, podem voltar a sonhar e acreditar naquele que sonham, ou até há quem pode estar num estado que até já deixou de sonhar.
ou pode até acreditar que pode voltar a começar a sonhar? Quais são aqueles dons dentro da natureza que tem que possui? Um dos dons é fazer com que cada mulher da MUS consiga se aproximar ao próximo. Nós fazemos ações de doação, de ajuda, é despertar na mulher que com pouco nós podemos fazer sorrir uma criança, nós podemos mudar o dia de alguém, nós podemos trazer um pouco de alegria para quem não tem. Então, nós não nos olhamos um pouco para este braço de ajudar e trabalhamos mesmo com nossos recursos. Aquilo que nós temos, fazemos a contribuição e vamos olhando para as várias situações e vamos estendendo a nossa mão para ajuda. Então, cada mulher, quando consegue sair para fazer uma ajuda, uma doação, e recebemos este retorno, este sorriso de retorno, este muito obrigado, este abraço, é mágico. É mágico, é transformador. Porque nós também, como mulheres, saímos das nossas casas com as nossas dores, com as nossas inquietações, com as nossas aflições. Mas quando nós conseguimos dizer, levanta, vamos ajudar o próximo, has de ver que o teu dia vai ser melhor. Has de ver como é bom ser importante, ser prestativa para alguém que está numa situação pior do que a tua. Então, isto traz-nos uma paz e quando nós entramos naquele momento de organização dos kits, aquela correria para comprar, para adquirir, quando nós entramos nesta movimentação muito grande, ainda que seja uma coisa de uma semana, faz diferença na nossa vida. Faz diferença na nossa vida, principalmente quando nós dizemos missão cumprida, conseguimos fazer. Então, é isto que eu consigo perceber que cada mulher que está na MUS conseguiu adquirir, conseguiu trazer para si, conseguiu olhar para si, perceber que eu tenho um valor diferente e eu consigo impactar outras pessoas. Muito bem, excelente e muito interessante. Só vamos saber qual é a linguagem que usam para aquela mulher ou homem, mas tenta dizer que são mais mulheres, mas aquela pessoa que diz que eu não tenho, quero ajudar, mas não tenho. E essa pessoa pensa que o ter é, por exemplo, material. Pode até provar que não tem e aquilo é um bloqueio. Não tem. Qual é a linguagem que usa para as pessoas? Agora, num nível mais macro, a nossa realidade como país, que olhamos para as estatísticas e as estatísticas que são números, são repetições, dizem um país pobre, país subdesenvolvido, etc. Tudo aquilo que nós temos estado a ouvir como narrativas que vão sendo repetidas e vão de uma forma ficando presas. E pode também eventualmente criar esta percepção de que não tenho para dar. Como é que nós, como Moçambique, como um todo, mulheres moçambicanas como um todo, podemos tornar Moçambique daquilo que é hoje para um país próspero, abundante, desenvolvido? O levantar mulheres para ajudar, nem sempre eu parto do princípio que é dando dinheiro, dando bens de espécie, mas é também te entregares. Porque eu acredito que se eu me levanto para me aproximar, ainda que eu não tenha para dar, mas eu tenho um abraço, eu tenho uma palavra. Para uns pode não ser nada uma palavra, mas para outros pode ser um abrir de portas. Então, a cada mulher da MUS ou cada mulher que pretenda ajudar, que não se limite ao fato de eu não tenho nada para dar, venha você, venha nos ajudar. Aquilo que nós temos, nós vamos juntar e vamos trabalhar. Quando nós nos envolvemos neste preparo, nesta ida, parecendo que não, a tua presença faz diferença. Porque ou vais orar, ou vais ajudar, vais cartar água, vais pegar alguma criança que precisa de um colo. Então, nós não podemos nos excluir
destas ações, destas atividades, porque não temos para dar, não temos para tirar. Vai com aquilo que você tem. É amor, é carinho, é abraço. Aquilo que você tem vai servir para alguém que está a precisar disso naquele momento. Eu conheço pessoas que, às vezes, só de um abraço, elas desabam a chorar, porque dizem que isto me faz falta. Então, nós às vezes temos abraços que ficamos com eles e não temos para quem dar. E nós podemos encontrar pessoas que necessitam deste abraço. Então, a situação atual do país, não podemos olhar só para números, só para ações, o dar. Vamos levantar, vamos ajudar, vamos dar a nossa mão. A nossa mão também ajuda, o nosso pé também ajuda. As nossas ideias também ajudam. Eu não tenho arroz hoje, mas posso te ajudar com ideias. E podes comprar a minha ideia, podes implementar. Então, é sobre isto que nós falamos hoje em dia. Juntar sinergias e fazermos as coisas acontecerem. É um pouco por aqui que nós temos que olhar para a nossa situação atual. Nós, mulheres, temos que olhar para este lado. Se nós nos juntarmos as nossas ideias e nós nos focarmos em ações concretas, em coisas que produzem, atitudes que alavancam outras mulheres verdadeiramente, nós devemos de conseguir impactar a vida de muitas crianças, jovens e adultos e até de mulheres. Porque no nosso meio estamos muitas mulheres que estamos doentes e só precisamos de alguém para estender a mão e dizer venha. E quando ela vier, ela vai perceber que ficou parada ou ficou sentada há muito tempo e só precisava mesmo deste estender da mão para poder levantar e começar a andar. Muito bem. E falamos, por exemplo, desta mulher que não tem que dar de olha para a sua condição presente atual. E do outro lado, há talvez aquela mulher que pode ter um pouco mais do que suficiente para si e nesta naquela campanha pode ter recursos um pouco consideráveis do que a média do que os outros para dar. Mas ao dar faz de uma forma assim presente ou ativa ou vamos lá, a mão direita vê o que a mão esquerda dá nesse sentido, que até pode criar uma certa ofensa sem ser propositada, às vezes intencional para os outros que não têm, não possam sentir também um pouco, vamos lá, como não sendo preparadas para fazerem parte daquele espaço. Como é que a Josefa, olhando muito para a realidade até um pouco a cultura africana, moçambicana, normalmente as pessoas é o andar, é o vestir, é o ser, é o estar. Até certo ponto, só de andar podemos às vezes aventar se essa pessoa tem ou não tem, às vezes, pode não ser sempre todos os casos. Mas como é que cria este equilíbrio para que haja uma boa linguagem de comunicação e todos possam sentir como pertencentes a esse mesmo grupo, para não criar esses desânimos ou até ofensas em atos, em atitudes, em palavras? Nós na MUS fazemos sempre um pré-levantamento de onde nós queremos ir fazer as nossas ações de solidariedade. E passando por isto, nós sabemos mais ou menos para quantas pessoas nós vamos trabalhar. E nós definimos o que é que nós queremos colocar em termos de kits. Porque nós oferecemos mais em kits. E nestes kits, nós fazemos um levantamento dos custos. Para tudo isto, dá mais ou menos tanto. E nós dividimos pelo número de membros. E quando nós fazemos esta divisão por número de membros, nós fazemos sempre ações programadas. Vamos visitar aqui a oncologia, vamos visitar a cocida, vamos visitar ali, vamos visitar ali. E nós já sabemos mais ou menos o número de pessoas que tem lá e o que é que nós queremos oferecer. Então, assim é pacífico para que todas nós possamos contribuir sem achar que esta deu mais em relação àquela. Nós tentamos fazer as coisas de forma justa para umas não ficarem ficar aquele desnível que acaba incomodando um bocadinho, porque quando nos juntamos como mulheres, temos vários estratos sociais, mas nós estamos a olhar muito para este lado. Para não criar divisão e o grupo não acabar se estragando, nós tentamos sempre olhar para as coisas deste lado. Pese embora que
às vezes sem conta que ficamos com déficits, que é normal, é natural, mas muitas vezes nós conseguimos cumprir. Muito bem. Como é que pensa estrategicamente a sustentabilidade dos seus projetos, sendo que uns têm fins lucrativos, outros não têm fins lucrativos? Como é que pensa a estratégia de sustentabilidade a longo prazo? Daquilo faz agora e não pode também quer deixar esse legado para passar para outras pessoas. Uma das formas é manter a linha de clientes, conversar muito com os clientes e procurar sempre formas de melhorar a prestação de serviços que nós temos feito aos clientes. Isto é bom e uma das coisas que eu tenho feito nesta minha trajetória é puxar os meus filhos para trabalharem comigo. Conhecem os clientes, conhecem as atividades, sabem os campos de atuação, entendem do negócio. O eu querer deixar legado é que o negócio não mora com o dono. O negócio tem que continuar com os meus filhos e com a geração vindoura. Então, mantendo esta linha de cliente, buscar me atualizar daquilo que está a acontecer, das tendências, de como é que o negócio tem que continuar, é uma das formas de eu incrementar um pouco mais. Ações de formação, ações de autoconhecimento, juntar-me a pessoas do mesmo ramo também ajuda a melhorar e a fazer-me crescer mais e mais. Não achar que já conquistei o meu nicho de mercado e parar por simplesmente aqui. Buscar fazer vendas online, buscar fazer publicações nas plataformas digitais também ajuda a vender, a dar a conhecer mais o meu trabalho. Muito bem. Quais são as características, traços de liderança que entende que são mais apreciáveis para si numa líder? A humildade. Eu acho que um líder humilde, um líder que entende, que percebe, que está ali com os seus colaboradores, consegue estar ao nível dos seus colaboradores, eu acho que engrandece mais o empreendedor, engrandece mais o líder. Porque se eu como líder consigo sentar à mesa com o meu colaborador, conversar, trabalhar, se está a carregar uma caixa, eu também carrego, não fico só a dar ordens. Cria mais aproximação e o colaborador entende que, ainda que seja o meu superior, ele também está a fazer, também está a ensinar fazendo, porque o líder ensina fazendo, não manda. Então, este para mim é um bom líder, que está ali com os colaboradores, está a trabalhar, consegue escutar, perceber, consegue dividir este ambiente com eles, ainda que exista este grau de líder e colaborador, mas tem aquele momento que o líder também fica colaborador e trabalha com os colaboradores. Interessante. Uma das coisas que me mudou foi a questão de que eu procuro também se associar, conectar-se e conviver com outros líderes, outras mídias, estejam na mesma área de negócio, graduação. Gostavam de perceber como é que percebe que são esses ambientes de, vamos lá, de líderes, pessoas que tenham sucesso naquilo que fazem. O que falta para que haja uma interajuda e não somente uma ajuda por interesse? Quando a Josefa aproxima-se para esses locais, qual é a sua o valor que vai para agregar para poder criar uma rede de colaboração e uma interdependência sem haver uma nova competição? Bom, eu tenho feito muitas vezes participar de palestras, de workshops, em que eu percebo que lá tem líderes, tem empreendedores, tem empresários. E eu busco nas experiências deles, de como eles conseguiram superar, conseguiram alavancar, conseguiram ultrapassar obstáculos e barreiras, e tento buscar isto aqui para implementar.
Não olho para este ambiente como um ambiente que possa gerar uma concorrência, porque eu entendo que cada um na sua área de atuação vai conseguir fazer o seu nicho de mercado, os seus clientes. Ainda que eu esteja a atuar na mesma área em que está uma outra pessoa, eu posso ter clientes que ele não tem. Então, eu quero buscar estas experiências, eu quero buscar estas sinergias e depois sentar e perceber onde é que eu estou a falhar. Pode ser que a estratégia daquele líder possa me ajudar ou não. Então, essas avaliações também ajudam nós a percebermos qual é o momento de recuar, qual é o momento de parar, qual é o momento de mudar de direção, de dizer, ok, eu já fui até aqui, não me dei muito bem. Deixa-me tentar recuar e tentar olhar por este outro lado. Pode ser que dê certo ou não. E depois, nestes ambientes, nós conseguimos fazer network e, quiçá, encontrar alguém que possa te ajudar a te orientar um bocadinho mais. 1, 2 ou 3 meses, só para alinhavar. Eu tenho esta preocupação, não consigo entender, não consigo ajustar isto. E nestes ambientes nós conseguimos encontrar pessoas que possam nos ajudar. Grandes líderes, grandes empresários, que até possam dizer, ok, eu tenho tempo, posso te ouvir. Ainda que não seja para me ajudar, só o fato de dizer, eu vou te ouvir. Podes ligar para a minha secretária. Já é um ganho. Já é um ganho e já alavanca. E consigo perceber que ele tem um interesse. Ainda que ele não consiga me ajudar, mas aquilo que eu for ouvir dele, ele vai me ajudar. E é nestes ambientes em que eu consigo ter um pouco de ousadia também com os grandes empresários, porque se nós não vamos para estes sítios, dificilmente somos conhecidas e somos reconhecidas. Então, infelizmente, para nós moçambicanos, nós temos que nos associar a eles para poder ser conhecidos, ser vistos e perceber um pouco mais de como é que anda esta demanda do mercado, como é que anda esta parte empresarial, como é que nós podemos nos posicionar, como é que nós podemos nos alinhar com as coisas e saber onde é que nós podemos buscar aquilo que nós precisamos para fortalecer os nossos negócios. Sim. E como é que envolvemos Deus nos negócios? E como é que se preparam para isso? Como é que vive a sua espiritualidade enquanto também uma forma de preparação ou não para os seus negócios? Vivo a minha espiritualidade orando, meditando na palavra, partilhando a palavra, buscando na palavra sustento em bases bíblicas que tem a ver com o negócio, sobre a abundância, sobre a prosperidade, sobre as portas abertas, sobre o alinhamento de Deus com os propósitos que nós queremos. Não vou sonhar um negócio e acordar e implementar. Tenho que orar, pedir direcionamento, pedir a Deus se este plano que eu tenho, se realmente está alinhado com o plano que Ele tem para a minha vida. Porque esta vida que eu tenho não é minha, pertence a Deus. Então, Ele é que sabe o que Ele quer realmente. Então, é preciso falar com Deus. Existe isto. Está, não está. Direciona, me ilumina, alinha. Então, quando nós juntamos as passagens bíblicas, o que nós temos na palavra, porque a palavra é viva, a palavra é que nos encaminha, a palavra é que nos guia, a palavra é que nos sustenta. Quando nós olhamos para a palavra que nos diz, para onde irei, Senhor, se Tu é que tens palavras de vida eterna, nós estamos a buscar na palavra o sustento para a nossa vida, estamos a buscar o alinhamento, estamos a buscar o direcionamento, estamos a dizer que, ok, o Senhor diz, trazei os dízimos, eu vou conseguir trazer. E Ele ainda diz, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus. Se eu quero estas janelas do céu, eu também tenho que estar alinhada que mensalmente eu tenho que tirar este dízimo. E nas minhas contas, eu tenho que dizer, este dinheiro não faz parte, eu tenho que entregar a Deus. Então, essas promessas do Senhor, elas estão para todos nós. E nós temos que buscar esta palavra, temos que comer esta palavra e temos que dizer, sim, eu já comi, já saciei e eu agora vou implementar porque o Senhor vai abrir as janelas do céu.
este negócio eu vou colocar nas mãos do Senhor em oração e pedir a Ele bênçãos sobre o meu negócio. Então, quando nós alinhamos tudo isto com a palavra, com as orações, com a meditação, não tem como falhar, porque Deus entra neste propósito. Isto me faz me lembrar a história de Ana, que tanto orou, clamou ao Senhor. E o Senhor queria um profeta naquele momento. Ana disse, se me deres um filho varão. O Senhor disse, está aqui, ela quer um filho, eu quero um profeta. E concedeu a Ana. Então, tem que haver esta conexão daquilo que nós queremos fazer e as nossas orações, e nós temos que ter resposta. Quando nós temos esta intimidade com Deus na oração, nós conseguimos perceber as respostas de Deus. Se é um sim, não o espera. Então nós conseguimos encontrar este alinhamento. Por último, gostávamos de saber como é que a líder Josefa se prepara antes de ser para as suas atividades. Uma preparação mental, emocional, física, espiritual, com muita oração pela manhã, muita oração, sair de casa com oração, dormir bem, tranquila. Este é um dos primeiros passos. Comecei a adquirir uma disciplina que até 22 horas já tenho que estar a dormir. Isto dá-me noite tranquila, dormir relaxada e criar forma de ir me desconectando das atividades ou das coisas que eu não consegui concretizar no dia, que é para não me criar transtornos durante a noite. Trabalho a aceitação de que isto não consegui, está tudo bem, não me frustrar, não buscar ansiedades, porque se continuo com as ansiedades, com a frustração, que eu não consegui fazer isto, ficas com muita palpitação, a mente não para, fica tudo a girar. Então, tem que chegar um momento de desconectar o dia e permitir que vai à noite eu amanhecer, atrair as coisas positivas. Eu sou capaz, eu vou conseguir olhar no espelho, me inspirar mais, buscar forças e energias para começar o dia. Eu faço o percurso da minha casa até o local de trabalho com muito louvor, com muita oração. Traz paz, traz energias positivas para mim durante a manhã. E já criei este hábito, ainda que receba muitas chamadas neste percurso, em alguns momentos eu evito falar, que é para não me desconectar, porque podemos receber notícias não boas durante as primeiras horas e depois vai estragar o resto do dia. Mas eu tento fazer o exercício até chegar ao local de trabalho com louvor, meditação e oração, e o dia começa bem. O dia começa bem, durante o dia vamos buscando a espiritualidade, vamos orando, vamos nos conectando com Deus e vai ajudando. Ainda que venham situações que vão nos desestabilizar, a nossa mente já está minimamente preparada para as coisas boas. E o exercitar a empatia também tem me ajudado a respira antes de responder, respira, relaxa, respira se não dá para responder agora, não vai ao extremo, responde com mais calma e não consumir tudo que vem como se fosse direcionado para mim, para me afrontar. É preciso saber que isto está aqui, mas não é para mim, ou se for para mim, há de vir para mim. Então, isto também faz com que eu consiga dizer que eu não quero para mim o que não vem para mim. Não vem para mim, não é para mim. Não vou atrair aquilo que não é para mim. O que estiver destinado para mim, virá para mim. Muito bem. Queremos agradecer o chá que nos serviu, este sabor combinado de várias essências, conforme fiz menção lá no início do programa. Desejando muito bom ano, que o Espírito Santo continue a ditar consenso, sabedoria e discernimento para acompanhar todas as decisões que vai tomando do dia a dia e que este seja o trajeto que lhe leva até para você. Amém. Obrigada. Obrigado. Estas edições encontram por nossos arquivos digitais, nossas páginas do Facebook, de Instagram e de YouTube, Anton Lucende LDA,
Nossos aplicativos para plataformas Android, Elon App, nosso webpage www.chadeliterança.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.